Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto é a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo. Mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo a respeito da retenção seminal. Acredito que a maioria de vocês desejam adentrar em um relacionamento, agora ou futuramente. E tá tudo bem, meu mano. Tá tudo bem você adentrar no relacionamento, constituir família. É algo até edificante. Mas a questão principal é: como está a sua atual situação de vida? Acredito que a maioria dos homens, infelizmente, eles querem constituir um relacionamento com uma garota, mas na verdade ele não pensa na sua atual situação. Como está a sua condição financeira, como está a sua maturidade emocional, a sua saúde mental, o seu corpo físico e principalmente a sua comunhão com Deus. Porque é isso que realmente importa. A sua comunhão e devoção ao Altíssimo é o pilar, é a base que vai te dar a oportunidade de constituir um relacionamento saudável com alguém. Porque através da comunhão com Deus você começa a adquirir autocontrole, domínio próprio, começa a adquirir mais maturidade, mais autoridade, e a sua vida começa a melhorar em todos os aspectos da vida. Mas infelizmente a maioria dos homens não querem fazer isso. Eles querem colocar o relacionamento com uma mulher como a base da sua existência, colocando a mulher no pedestal. E sinto muito lhe dizer, mas é impossível dar certo. Nunca vai dar certo. Para você adentrar num relacionamento e tornar ele saudável, você tem que estar saudável. E o caminho mais adequado para essa saúde existencial é permanecer por um período em total celibato, em comunhão com Deus. Pode ter certeza disso, meu garoto. Se você observar as civilizações antigas, diversas religiões, doutrinas, filosofias, até mesmo a ciência, ela comprova que para você desenvolver um relacionamento saudável com alguém, você tem que tirar um período para você mesmo. Você tem que se autoconhecer. Você tem que controlar a sua libido, os seus desejos, fortalecer a sua mente, fortalecer o seu emocional. Que no momento em que você começa a se fortalecer como pessoa, no momento em que você começa a experienciar um período em total castidade, naturalmente você vai elevar o seu campo eletromagnético, toda a sua saúde começa a se amplificar e naturalmente você vai se tornar cada vez mais próximo do Altíssimo. E é essa sua intimidade com Deus é que vai te dar a oportunidade de criar um relacionamento saudável com uma pessoa extremamente interessante. Porque, como já diz na física quântica, o eletromagnetismo faz você atrair alguém que esteja na mesma frequência que você. Quanto mais você eleva sua vibração, mais situações agradáveis e pessoas decentes surgem na sua vida. É simples, meu garoto. Você só precisa se purificar. Você só precisa permanecer em celibato por um determinado período. E enquanto você estiver em celibato, ou praticando a retenção seminal, que é basicamente a mesma coisa, uma pureza sexual, você deve utilizar esse período para se desenvolver, fortalecer a sua cidade. Como diz em Provérbios capítulo 25, versículo 28, como cidade derrubada e sem muros, assim é o homem que não se domina. E para você conquistar esse domínio próprio, você tem que se espiritualizar, porque Deus te proporciona a sabedoria e te proporciona o domínio próprio, também conhecido como temperança. A castidade, desde que o mundo é mundo, há milhares e milhares de anos, sempre foi uma virtude do ser humano, principalmente do homem, pelo fato dele ter uma altíssima libido e tem mais dificuldade em controlar os seus impulsos sexuais. Então, quanto mais você controla a sua energia, quanto mais você controla os seus impulsos, quanto mais você domina a sua libido,
mais saudável você se torna, mais você absorve energia masculina, mais viril, mais racional você se torna. A racionalidade, meu garoto, ela é uma virtude masculina. A personificação da energia masculina em movimento, ela trabalha através da racionalidade. Simples. Uma pessoa racional é uma pessoa que consegue controlar as suas emoções. É uma pessoa que cuida da sua cidade. É uma pessoa que consegue se proteger dos ataques externos, pelo fato da racionalidade ser o fator operante de sua vida. Sempre que você se deixa levar pelas emoções, quando você ainda está fraco internamente, quando a tua comunhão com Deus não está sólida, esse teu lado emocional vai dominar a tua razão. E daí você se torna aquele famoso bebê chorão, aquele homem afeminado que, no final das contas, é incapaz de constituir um relacionamento saudável com uma mulher. Porque as mulheres, elas operam na energia feminina, na emoção, e elas biologicamente foram programadas para se sentirem atraídas por uma pessoa que possua um lado racional, um lado masculino mais desenvolvido. É o princípio de gênero, masculino e feminino. Não tem como uma mulher feminina se envolver com um homem afeminado. Ela vai ser obrigada a se masculinizar por conta das polaridades energéticas. Não tem como duas pessoas femininas se envolverem. Alguma delas irá se masculinizar para operar de forma contraste uma com a outra. Então você tem que buscar diariamente consumir a palavra bíblica ou algum livro espiritual que esteja ligado ao seu crescimento e à sua comunhão com Deus. Quanto mais você se fortalece como um homem, quanto mais você segue a vontade de Deus, quanto mais você ler a Bíblia, mais você ora, mais você jejua, você vai perceber que não só o teu corpo físico vai ficar mais saudável, mas a sua vida totalmente será preenchida de energia masculina. Você vai ficar cada vez mais racional e menos chorão. Porque é isso que é o interessante do homem, ser racional, ser aquele cara sério que observa as coisas e pensa sempre antes de agir. É isso que te torna atraente e magnético. E não ficar chorando, a mocinha vem desabafar para você e você se comove e começa a chorar junto com ela. Acabou ali, meu garoto. No momento que você chora na frente de uma mulher, é a mesma coisa que sangrar na frente de um tubarão. Ela não vai ter pena, ela vai desanimar de você. Porque você é um homem feminino, você é uma mulherzinha. E a mulher não quer se envolver com outra mulher, ela quer se envolver com um homem. Pense nisso, meu garoto. Pense nisso, meu chegado. Você tem que colocar a tua comunhão com o Altíssimo como a base da tua vida. Todo santo dia, rejeitando a carne, controlando a sua libido, se conectando com o Altíssimo diariamente. Pois assim, você não só vai expandir o seu campo eletromagnético, como também você vai ter a oportunidade de atrair uma mulher extremamente decente e feminina na sua vida. E aí você pode decidir se quer se envolver e constituir uma família ou permanecer em celibato. Mas perceba que o celibato, ele é sempre o caminho adequado, seja para você segui-lo para o resto da vida ou para você adentrar em um relacionamento. Você tem que passar por esse período de castidade, de pureza sexual, porque é o momento em que você vai aprender, mesmo que você tropece diversas vezes, mas você vai aprender a experienciar uma vida em total pureza sexual. Observe aqueles caras que vivem na vida promíscua, fornicando constantemente, se envolvendo com mulheres casadas, se envolvendo com mulheres que já se envolveram com vários caras. Esse homem, ele está incapacitado de conquistar ou desenvolver um relacionamento saudável, um namoro ou um casamento com alguém. Porque ele está com a mente totalmente deturpada. E uma pessoa que vive, que experiencia essa vida de fornicação constante, ela fica com a mente e o emocional totalmente destruído, meu garoto. Ela fica dessensibilizada. Então ela vai se tornar incapaz de criar um relacionamento saudável com alguém. Pode perceber. Toda pessoa que leva uma vida de relacionamentos casuais, ela se torna incapaz
de constituir um relacionamento, porque ela abusa rápido. O cérebro dela já está condicionado a ficar com uma pessoa por um determinado período, depois pula fora e se envolve com outra pessoa, e com outra, e com outra, e com outra, e com o tempo ela vai destruindo não só a própria vida, mas também corrompendo a vida das pessoas com quem ela se envolveu ou que está se envolvendo com ela. Então, pratique retenção seminal. Pelo menos que seja por um determinado período, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, que você vai começar a aprender a controlar a sua libido. E ao controlar a sua libido e dessexualizar a sua mente, você vai conseguir enxergar as mulheres de uma forma mais saudável. E por enxergar as mulheres de uma forma saudável, você vai conseguir observar e identificar as qualidades e os defeitos de caráter da moça. Assim você decide se vai querer se envolver com ela ou não. Diferente do período em que você estava fornicando constantemente, dominado pela luxúria. Você entrava em contato com uma mulher e por estar dominado pela luxúria, você ficava cego, você ficava irracional, você ignorava as qualidades da mulher, as qualidades internas e também ignorava os defeitos de caráter que ela possuía. Logo você se envolvia com a mulher simplesmente por conta de uma beleza física, que lá na frente acabava te destruindo. Pense nisso. E para terminar esse vídeo, vou falar novamente o versículo de Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derrubada e sem muros, assim é o homem que não se domina. Se você não se domina, alguém vai te dominar. Ou alguém, ou a Matrix. O sistema vai te dominar e te escravizar. Então busque permanecer em celibato, em castidade, pureza sexual, meu garoto. Você vai experienciar diversas coisas boas. Você vai ter força interior capaz de te inclinar a um distanciamento dos prazeres e vícios desse mundo material que só causam dor e sofrimento, em troca de um prazer efêmero, passageiro e que acaba rápido. Beleza, meu garoto? Eu desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, abundância, tudo de bom na sua vida. A sua comunhão com Deus, somada com a castidade, é a base da sua existência. Permaneça em castidade e veja a sua vida mudar da água para o vinho. 99% dos teus problemas com certeza irão ser resolvidos. Até a próxima, se Deus nos permitir.